do que uma disciplina que fale sobre as leis que regem a fisioterapia, né? As principais leis. Hoje, na nossa matriz São Lucas, ela é um PI, ela é um projeto integrador, onde os alunos têm o dever de descobrir as N especialidades da fisioterapia, além de conhecer as leis de fisioterapia. Por que é tão importante para mim, fisioterapeuta, conhecer as leis que regem a minha profissão? Né? Saber a idade que tem a fisioterapia, em qual é o dia do fisioterapeuta, qual é a lei que promulgou e configurou a profissão fisioterapeuta, de quando ela veio, como que ela nasceu. A fisioterapia, ela é uma profissão muito nova em relação às outras profissões, como, por exemplo, a medicina. Né? A medicina, ela tem mais de 200 anos. Agora, se a gente for contar mesmo, né, os anos da medicina, ela vem desde antes de Cristo, através de Hipócrates, né, fazendo as dissecações dos corpos para achar as doenças dentro dos cadáveres. Porém, como configuração de médico, ela tem um pouquinho mais que 200 anos. A enfermagem, por exemplo. A enfermagem, ela vem desde Florence, lá na época da Segunda Guerra Mundial, quando precisavam de enfermeiros para trabalhar, pegavam as mulheres prostitutas da época e transformavam elas em enfermeiras, porque era o que tinha na época para ser feito. Então, como surgiu a fisioterapia no Brasil, né? No Brasil, como foi promulgado isso? Qual é a história da fisioterapia? Então, ela aconteceu no dia 13 de outubro, a gente comemorou semana passada, né, dia 13 de outubro, de 1969. Como que é essa história? Nós tínhamos um presidente, e esse presidente, ele era militar, né, igual o que a gente tem hoje, basicamente. Porém, ele não era aposentado, ele ainda era tenente-coronel da parte do militarismo. E ele teve um AVE. No momento que ele teve um AVE, ele perdeu parte de sua coordenação motora, normal, caracterizado pelo AVE, né? E uma pessoa foi contratada para fazer exercícios neste senhor presidente. Quando ele estava fazendo os exercícios, ele perguntava para esta pessoa, né, para que serviam os exercícios, e automaticamente era explicado, né, para esse nosso presidente, para esse nosso tenente-coronel, o que estava sendo feito. E ele perguntou se isso era uma profissão, né, deveria ser uma profissão, a ponto de poder reabilitar uma pessoa que está deficiente, e por que ainda não era uma profissão, certo? E então, a partir desse momento, ele reuniu o comitê e ele chamou principalmente a Marinha, o Exército e a Aeronáutica do Brasil. Por quê? Porque ele era um presidente militar, da área do militarismo, né? E então promulgaram, né, a lei de 1969. Eu vou colocar aqui para que vocês possam ver junto comigo essa lei. É uma das leis mais bonitas e deve ser para nós da fisioterapia a lei mais bonita que existe, porque é a lei que consolida a nossa profissão como a profissão de fisioterapeuta. Acho que não apareceu aí para vocês, né? Deu algum grosope aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá, agora foi. Essa lei, ela está disponível para todos que quiserem ver no site do COFITO, tá? Eu abri o site do COFITO aqui e cliquei lá em cima nos links. Vocês estão vendo aqui comigo? Eu cliquei no link de leis e decretos. Por quê? Porque elas já foram passadas pelas assembleias e elas já foram determinadas a partir daí. As resoluções e as portarias que nós temos aqui, elas são resoluções e elas podem ser excluídas, não serem determinadas mais daquela forma.
Então, por isso que a gente pega a legislação mesmo. Então, eu vim aqui para baixo na nossa lei aqui, ó, de 1969, lei 938, 13 de outubro de 1969. E olha quem que fez, né, todo esse processo. Ele coloca aqui, ó, os ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, certo? Então, nós, fisioterapeutas, fazemos parte até hoje do corpo de saúde de todas estas áreas no Brasil. Né? O fisioterapeuta ele pode prestar um concurso para o Exército, ele pode prestar um concurso para a Aeronáutica e para a Marinha. Tá? Inclusive, um dos melhores salários que a gente tem são os salários dessas áreas. Ele chega a ter um salário aí de 8, 9 mil reais, tá? Nessas áreas que a gente falou, Marinha, Aeronáutica e o Exército Brasileiro. Porém, você tem que ir trabalhar aonde eles determinarem, né? No caso da Aeronáutica, a gente tem como trabalhar em Porto Velho, porque existe lá, né, a base, uma base da Aeronáutica, mas provavelmente eles vão determinar que você vá para uma região onde tenha um hospital da Aeronáutica, onde tenha um hospital militar. Na região de Curitiba, onde eu estudei, tem um hospital que é só do Exército, por exemplo. Só entram os oficiais do Exército lá para trabalhar, né? E para ser atendido. Então, esta lei, ela fala de tudo que o fisioterapeuta pode fazer tecnicamente falando. E esta lei é uma das mais importantes porque ela determina o que é parte minha, fisioterapeuta, e o que é parte do enfermeiro. Tipo assim, ela não vai falar do que é a parte do enfermeiro, mas ela vai delimitar, né, a linha tênue que existe entre a parte hospitalar de enfermeiro e fisioterapeuta, como é o caso das aspirações, né? Há tanta briga entre quem vai fazer uma aspiração no paciente e a enfermagem empurra para a fisioterapia e alguns fisioterapeutas acabam empurrando para o pessoal da enfermagem. Então, aí, a gente conversando com um conselheiro do CREFITO, nós podemos tirar a dúvida em relação de quem faz esse tipo de tratamento, né? Se eu chegar num hospital, chego dentro de uma UTI, quem é que vai fazer? É o fisioterapeuta? É o enfermeiro? Então, vejam só, tudo vai da conversa da equipe assistencial. Eu trabalhei em um hospital em Curitiba que a aspiração que era feita de manhã era o pessoal da enfermagem que fazia. Mas a aspiração que era feita no período da tarde, entre 15 e 16 horas, era o pessoal da fisioterapia. E também ficou determinado que toda vez que o paciente precisasse de uma aspiração de emergência, quem faria era a enfermagem. Então, tudo isso é conversado, né, entre os profissionais da assistência hospitalar. Ele fala na lei que as pessoas só poderão trabalhar como fisioterapeutas se elas tiverem concluído a faculdade de nível superior, né, reconhecidas pelo MEC, reconhecidas por o seu país de origem, por exemplo, e validada aqui dentro do Brasil, ou saindo daqui do Brasil, validar o seu diploma fora do Brasil. Por que ele coloca isso na nossa lei? Porque a fisioterapia ela não começou como nível superior, né? Ela começou como nível médio. Então, era assim, a gente fazia massagem e a gente fazia alguns exercícios. Só que a partir do momento que eles foram estudando a respeito do movimento humano, eles começaram a entender que a gente não era só, né, um fazedor de massagem, um massagista, e que também não era só uma pessoa que indicava exercícios, que isso ia muito além do que só esse tipo de especialização para um fisioterapeuta, tá? Importante falar que nessa lei ainda, ele diz assim, ó, é assegurado a qualquer entidade pública ou privada que mantenha os cursos de fisioterapia o direito de requerer o seu reconhecimento dentro do prazo de 120 dias a partir da data de publicação do presente decreto-lei. Então, por que existe esse parágrafo, esse artigo dentro da lei? Justamente porque existiam N escolas de ensino médio há 50 e poucos anos atrás, que faziam
um tipo de curso técnico em fisioterapia. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas eu acho que aqui no estado de Rondônia não tem, porque demorou para chegar aqui a fisioterapia, né? Um dos precursores da fisioterapia em Paraná é o professor Clodoaldo, né? Ele é um dos mais antigos, dentre outras pessoas, outros fisioterapeutas que existem. Mas lá fora, em São Paulo, no Paraná, principalmente na região de São Paulo, a gente encontra pessoas bem velhas, né, senhores bem velhos, que são considerados técnicos em fisioterapia. E eles trabalham em clínicas como auxiliares da fisioterapia. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque eles não são reconhecidos, eles fizeram, através do ensino médio, o seu conhecimento em fisioterapia. Existe aqui em Cacoal uma senhora que ela tem esse curso técnico, tá? É um curso técnico em fisioterapia, ela não trabalha em nenhuma clínica, porém, ela se autodenomina fisioterapeuta, né? Eu cheguei a conhecer ela, falei que era formada em fisioterapia, ela se assustou, ela parou de falar o que ela estava expressando para mim, mas assim, é proibido? Veja bem, até você provar que ela está trabalhando nessa parte de fisioterapia, ela já se assustou só quando eu falei que era fisioterapeuta, então eu penso que até denunciar ela vai dar um jeito de sair, né, pelas beiradas aí e não ser pega nessa parte de atuar. Ela tem quase 70 anos de idade. Enfim, essa é a lei que vocês precisam ter aí guardadinha com vocês, dentro do WhatsApp de vocês, abrir lá aquela pastinha, né, que a gente tem, que é só nossa, e deixar lá para quando você precisar procurar, saber quando a fisioterapia surgiu, né, igual eu tenho uma pasta minha que se chama Resolver. Tudo que eu preciso ver rapidamente, eu deixo lá dentro do WhatsApp nessa pasta. E guardar isso, porque alguns tópicos dessa lei caem para você no concurso público. Precisa decorar a lei? Você não precisa decorar, tá? Você precisa entender como ela foi criada e para que ela serve. É esse o objetivo desta lei 938, 13 de outubro de 1969, certo? Aí a gente tem a lei que fala dos conselhos. O que é um conselho, gente? Alguém sabe me explicar o que é um conselho de uma área, né, de uma profissão? Alguém consegue explicar sem medo de errar? Para que serve um conselho? Ninguém sabe? Conselho da sua profissão? Camila, Ellen, para que existe o conselho da fisioterapia? Professora, eu acredito que o conselho ele é um órgão responsável por orientar os profissionais que estão igual, por exemplo, a gente pega o conselho de fisioterapia, né? Ele serve como base de orientação para a gente em relação a essas leis, a monitorização dessas leis. Acho que tanto no direito da fisioterapia, eu acho que mais para essa parte de regulamentação, acho que um pouco disso. Bem, muito bem. Parte disso ele tem que fazer mesmo. Alguém mais pensa diferente da Ellen e queira expressar, Ellen Cristina? Para que serve o meu conselho federal? Você sabe o nome do presidente do seu conselho? Você sabe o nome do presidente, Ellen? Camila, Lucas? Eu não lembro agora, mas eu conheci pessoalmente quando ele veio aqui de Paraná, no nosso conselho aqui de... Era o que tinha pinta? Isso. Bati altos papos com ele, mesmo sem saber que era ele, descobri depois. O conselho é uma das partes mais importantes da fisioterapia. É aquela que tinha que funcionar, tá? Porque a função do conselho é fiscalizar. Essa é a palavra-chave. Ele tem que fiscalizar o serviço, ele tem que fiscalizar a profissão, ele tem que fiscalizar o que o Senado está fazendo de lei, ele tem que fiscalizar o que o município vai fazer de lei, ele tem que fiscalizar os concursos que estão saindo, ele tem que fiscalizar.
Então, ele tem que ser uma pessoa que tenha política, que seja político, que saiba conversar e dialogar e manejar as coisas. Antigamente, o nosso conselho de fisioterapia era feito só em Cuiabá. Então, se você precisava transferir o seu conselho, ou fazer o seu conselho, que é o caso de vocês, você só fazia em Cuiabá. Eu tive muitos alunos, da época que eu cheguei aqui em 2012, 2013, que eles se deslocavam um dia para ir para Cuiabá, para entregar toda a documentação e assinar a papelada, e voltavam para trás. Depois, eles disponibilizaram para ser feito através de Sedex. Tá? Podia mandar o Sedex, assinar tudo por Sedex, e depois eles disponibilizaram para fazer por e-mail, através de escaneamento, e mandar o original por Sedex. Só o cara que cuidava de tudo isso era o doutor Elias Nasralla. A gente conversou muitas vezes sobre o conselho lá em Porto Velho. Ele era um cara extremamente comunicativo, político mesmo, né? Ele corria atrás da política que ele queria fazer no conselho. Mas tudo funcionava muito bem no Mato Grosso, certo? Porque no estado de Rondônia era assim, ó, a Deus dará, né? Conheci muita gente trabalhando sem conselho, o que não pode trabalhar sem conselho de jeito nenhum. Por quê? Porque até você acionar um delegado do conselho lá do Mato Grosso para avisar que lá em Porto Velho tinha uma pessoa trabalhando sem conselho, atendendo paciente, só que porque não queria fazer o conselho, demorava muito tempo para vir fazer a resolução, porque era fora do estado de Rondônia. Então, o professor Rodrigo Campos, que é o coordenador da Uniron, do shopping, que é aquela faculdade do shopping, juntamente com o professor Reinaldo dos Anjos, com a Leila, com a doutora Leila, fisioterapeuta, e também com a sua mulher, né? O Rodrigo pegou a mulher dele, a Samantha Campos, eles formaram uma chapa para o conselho, para formular o CREFITO 18, que é o nosso conselho hoje. Gente, isso foi, assim, ó, fogo, labareda, tudo que vocês imaginarem para formar um conselho, tá? Foi briga, foi fisioterapeuta não querendo, e tipo assim, fisioterapeuta que não queria, mas também não ajudava, ou não fazia a segunda chapa. Então, quando a gente visualizou tudo isso de perto, porque eu trabalhava com o Rodrigo e trabalhava com o professor Reinaldo, eu achava que não ia dar certo. Falei, gente, vai chegar um ponto que eles vão desistir, porque está tendo muita briga para formar esse conselho. Enfim, eles conseguiram, né? No ano de 2018, eles conseguiram implementar o CREFITO 18. Então, hoje é muito mais fácil, porque a gente tem acesso rápido ao presidente, que é o Rodrigo Campos, e qualquer pessoa pode conversar com ele. Ele é um cara super acessível. E a gente tem a sede do conselho lá em Porto Velho, para fazer todo esse trâmite de entrega de documentos, né, para fazer todo o processo que deve ser feito para você ter a sua carteirinha. Se você for pega hoje, vocês forem pegos, vamos dizer assim, hoje, trabalhando sem o conselho, o bicho pega, tá? Porque o pessoal da clínica que vocês trabalham, eles serão multados, e você provavelmente vai ser multado e penalizado em não poder trabalhar por um tempo por estar sem o conselho. Como que funciona isso? Posso denunciar? Eu conheço alguém que está fazendo isso, que está fazendo errado. Posso denunciar? Pode. E é anônimo a denúncia, certo? Você faz a denúncia, mas você tem que dar todas as características da situação que está acontecendo. Então, não adianta só ligar lá, eu quero denunciar que fulano estava trabalhando errado. Não, daí ele vai pedir para você aonde ele está trabalhando, local, cidade, endereço, né, e o que está acontecendo. Gente, para você abrir o seu conselho, para você fazer o seu conselho de classe, o que é necessário? O que eu preciso? Primeiro, o diploma da graduação. É a primeira coisa. Eles vão ficar com o seu diploma original em mãos e eles vão fazer os carimbos necessários
para dizer que seu diploma passou tanto pelo CREFITO quanto pelo COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia. Eles carimbam atrás do diploma. São 3 carimbos diferentes, tá? Inclusive, eles vão verificar se o teu diploma está cadastrado no MEC. Eles têm tudo isso. Para quê? Para que não haja gente sem vergonha querendo trabalhar na área de fisioterapia sem ser fisioterapeuta. E você vai pagar uma taxa para fazer tudo isso, né? Que é a anuidade e a taxa de inscrição, que fala para você dar entrada nessa inscrição. A taxa de inscrição, ela varia de conselho para conselho, entre R$80 a R$120. É a taxa que você paga para entregar a sua documentação lá. RG, CPF, diploma original, comprovante de residência. Se eu não me engano, ele pede a comprovação das últimas eleições, se você votou ou não, se não votou, ele pede a comprovação de que está tudo certo no Tribunal Regional Eleitoral. Muito importante isso. E daí depois você vai pagar a anuidade. Quanto vocês acham que é a anuidade do COFITO? Tem que rir, porque quanto vocês acham que custa, gente? A anuidade do teu CREFITO, para você trabalhar por ano. Agora eu não lembro, mas eu já tinha visto o valor, mas não lembro agora de cabeça quanto que é. E aí, Camila? Vamos ver se a Camila sabe. Sei não, mas espero que seja barato. Não é. É assim, é mais barato do que o CRM, do que a OAB, né? A OAB esse ano chegou a R$1.500. Olha, eu paguei esse ano R$590 de conselho, tá? Em 6 vezes. Fui pagando assim, ó, com raiva, com ódio no coração que eu tava. Porque era a época do Covid, tinha toda uma história que, por ser época do Covid, eles iam dar um tempo de fazer um remanejamento de conselho. O nosso conselho não fez nada. Sinto informar, mas não fez nada. Tá? Mas ele faz outras coisas, o senhor Rodrigo, né? Que, por exemplo, ele verificou um concurso que vai abrir, acho que aqui na cidade de Cacoal, vou até abrir o grupo de fisioterapeutas, e ele verificou que o concurso não ia fazer contrato emergencial, nem contrato de CLT e nem o contrato estatutário. Ou seja, que o fisioterapeuta que entrasse para trabalhar, ele ia entrar liso, leve e solto, e ia sair liso, leve e solto. Certo? Se ele precisasse parar porque ficou doente, ele simplesmente ia parar e ia ficar sem receber, porque ficou doente. Tá? E ele colocou para a gente aqui no grupo dos fisioterapeutas, que vocês vão participar assim que vocês forem informados, ele colocou assim, ó, o CREFITO 18 repudia a forma de contratação evidenciada no edital do governo de Rondônia, número 55/2020, SESDEC, onde contrata pessoas físicas para trabalho voluntário, inclusive no atendimento a pacientes. Após conhecimento através de denúncia, olha por que é importante a denúncia, o jurídico do conselho está atuando para que a ética seja resguardada. Aí ele coloca assim, sem garantias, não gerando vínculo funcional ou qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou estatuária ou afins. É assim que você quer ser valorizado? Caia fora disso. Então, se vocês quiserem ver esse edital do governo de Rondônia, ele colocou aqui número 55/2020. Vocês podem ver aí no site que está contratando pessoas para atendimento sem fazer qualquer tipo de contratação. Então, é para isso que o nosso conselho, ele serve, para fiscalizar esse tipo de coisa. Porque se você chegar lá e bater boca com o governo, né, a gente não tem muito tipo de êxito através disso. Então, veja, nós temos o conselho regional, que é aqui de Rondônia, né, o 18, criado em 2018, e que vai cuidar de todas as cidades do estado de Rondônia, porém a sede sempre vai ficar na capital, tá? Em todos os conselhos é assim, a sede sempre ficará na capital do estado, tá bom?
Dentro desse conselho, ele responde a um conselho maior, que é o Conselho Federal de Fisioterapia. Veja, eu sempre estou colocando só fisioterapia, mas cabe lembrar que o conselho é da terapia ocupacional também, tá? Já era para ter sido desmembrado, para a terapia ocupacional ter, né, a vez dela, ter o conselho dela, mas eles não desmembraram da gente ainda, tá? Então, não é uma questão tipo assim, de preconceito com eles, nada, mas fica mais fácil eu falar só da fisioterapia, certo? E o que esse conselho vai cuidar para você, que você deve cobrar do seu presidente lá do conselho? Ele vai fiscalizar toda a legislação em vigor, todas as pessoas habilitadas profissionalmente, vai fiscalizar os direitos profissionais civis e políticos, tá? Vai fiscalizar os crimes cometidos pelas pessoas que são credenciadas ao conselho e vai penalizar essas pessoas por fazer algo que está fora do código de ética da fisioterapia, certo? Além disso, eles tiram dúvidas, eles organizam, instalam, orientam, inspecionam, tá? Os estabelecimentos, porque existe muito estabelecimento aí que trabalha, gente, sem estar na legislação, tá? Existe, por exemplo, uma legislação que diz que a cada 6 boxes de fisioterapia é uma RDC, que a gente fala, da Vigilância Sanitária. A cada 6 boxes de fisioterapia, você tem que ter uma pia. Essa pia serve para desinfecção das mãos, né? Vocês lembram lá na clínica de fisioterapia que toda a sala tinha uma pia. E todo o estabelecimento da área da saúde, seja para assistência à saúde, enfermagem, nutrição, fisioterapia, tem que ter essa pia. Mas a gente tem estabelecimentos que eles não colocam e eles forjam, né, pagam para a vigilância sanitária e a partir desse momento eles conseguem um alvará para funcionar, mas funcionando de forma irregular, tá? Pondo em risco o paciente, ainda mais agora no Covid, pondo em risco o paciente e pondo em risco eles mesmos, certo? O que acontece se eu não pagar o conselho? Alguém sabe me dizer? Eu não paguei, meu nome vai para o SPC Serasa. Se eu não pagar o conselho, o que você acha? A Ellen que está aí. O que você acha, Ellen, Camila? Não paguei o conselho desse ano. O que vai virar minha conta? E aí, gente? Não me deixe sozinha aqui, que eu estou falando com o computador. Oh, meu Deus. Cadê o pessoal dessa sala? Cadê o pessoal? Só ele fala, Camila tá aí, fala bastante. Fala, Camila, seu nome vai para o Serasa? Ah, professora, eu não faço ideia, mas eu penso que você fica restrito de exercer a profissão, penso eu, não sei. É assim, quando você não paga a anuidade, que é essa que eu paguei, R$590, o que vai acontecer? Primeiro, seu nome não é negativado no SPC Serasa. Porém, isso aí gera multa e juros em cima dessa anuidade que você não pagou. E ela não deixa de existir. Né? Não é que nem outra multa, você deixa de pagar, depois de 5 anos ela vai deixar de existir. Ela não deixa, tá, gente? Ela continua. Só que ela vira dívida ativa da União, que é pior do que o SPC Serasa. Quem já teve dívida ativa da União, que são os impostos que a gente paga, né? É o IPVA, é o IPTU, que vai para lá. Quando você quer um financiamento, o seu nome está limpo lá no SPC Serasa, mas está sujo na dívida ativa da União. Você não consegue. Você quer tirar um cartão de crédito? Você não consegue. A dívida fica lá até você pagar. Só que lá, o tipo de juros é diferente. Então, depois de 3, 4 anos, essa dívida de 590, ela vira quase 1.500. A única diferença é que a dívida ativa da União, você pode parcelar em várias parcelas mínimas, de 60 vezes, às vezes. Tá? Eles dão essa possibilidade de parcelamento. Você fica a vida inteira pagando, né? Esse pequeno parcelamento. E o bom de não deixar acumular, você não deixar de pagar esse ano,
é porque ano que vem você vai ter a do ano que vem e a do ano que passou, certo? Quando os conselhos fazem vistoria, no meu caso, que eu conheço das vistorias da faculdade, foi até o Rodrigo que fez na faculdade que eu trabalhava lá em Porto Velho. Ele verifica todos os fisioterapeutas que estão trabalhando, todos os que estão dando estágio, né, e que estão ensinando disciplinas específicas da fisioterapia. Depois dessa fiscalização, ele tem tipo um tablet que ele vai verificando quem é que está kit, entendeu? Que tá pago. E a pessoa que não está pago, ele deixa uma folha desse tamanho, parece uma multa, mas é tipo uma nota fiscal, grandona, assim, que ele faz em 3, 4 vias com carbono, e, na verdade, isso é uma autuação ao fisioterapeuta que não pagou a sua mensalidade. E daí ele coloca lá que o fisioterapeuta tem até 30 dias para conversar com o CREFITO e acertar a sua situação, e a partir daquele momento, ele vai ser multado por não pagar a mensalidade. Então, é algo muito sério que a gente não pode, né? Eu dou risada de nervoso que dá, mas é muito sério que a gente não pode deixar passar, não. E outra pergunta que eu faço para vocês, vamos ver se vocês sabem. Um fisioterapeuta vem, vamos citar, de São Paulo, com o CREFITO de São Paulo, e ele vem trabalhar aqui em Porto Velho, vamos dizer. Ele pode trabalhar? Não, ele tem que mudar de conselho. Ele tem que mudar de conselho. Porque ele está sendo fiscalizado pelo CREFITO de São Paulo. Então, ele tem que transferir para o CREFITO 18. A gente tinha um professor que ele não queria transferir de conselho. O conselho dele era de Minas Gerais. E ele foi um dos que foi autuado, porque ele tinha 30 dias para transferir o conselho dele, porque ele não estava sendo fiscalizado pelo conselho de Porto Velho. Né? E ele não transferiu, não sei se foi por falta de tempo, o que leva a não fazer essa transferência, mas aconteceu essa situação, certo? Quando você faz uma denúncia e que essa pessoa é pega, né, dentro da sua penalidade, fazendo algo errado, ela ainda não vai sofrer advertências, né? Ela pode ser advertida verbalmente, e isso é levado para uma comissão, e através dessa comissão, com os delegados e os conselheiros do CREFITO, eles vão decidir o que vai acontecer com essa pessoa. E o CREFITO tem até 30 dias para dar essa devolutiva a respeito do que ela estava fazendo de errado. Vamos colocar uma situação hipotética, né? A professora está ensinando eletroterapia e no ensino dela da eletroterapia, ela deixa a aluna fazer um atendimento. E nesse atendimento, a aluna queima o paciente. Tá? Quem é penalizado por isso? De quem é a culpa? Da aluna ou da professora? Professora. Do professor. Tá? Por que é do professor? E é ele quem é habilitado para fazer. Exatamente. A culpa é do professor, porque é ele que tem a habilitação e que tem o conselho para responder a respeito do que estava sendo feito. A aluna vai ser penalizada mediante aquilo que ela aprendeu, por nota, né, por uma advertência, por ter feito errado o procedimento. Mas mediante o paciente, se ele quiser fazer a retratação, quem vai responder é o professor, certo? Por causa da habilitação que ele tem. Aí acontece tudo de novo, vai ser levado para a comissão, reúne os delegados, os conselheiros, tem 30 dias para vir a notificação, para daí a resposta do professor, e depois da resposta do professor, eles vão fazer a penalização que deverá ocorrer com esse professor. Eu já vi acontecer, mas eu não vi o professor ser penalizado. Eu vi acontecer toda a tramitação disso, mas, assim, no fechar das coisas, o professor,
ele não foi penalizado em ser retirado o CREFITO dele, em ele não poder trabalhar, nada. Ele só levou a advertência realmente pelo que foi acontecido. E, logicamente, a advertência pela faculdade, né? Aconteceu a advertência pela faculdade também, por ele ter errado, porque envolve o nome da faculdade, enfim, é um monte de trâmite. Então, eu vou deixar para vocês esse link, onde vocês acessam diretamente essas leis. Eu vou deixar uma atividade que tem 3 questões de concursos. Tá? Tem 3 questões para vocês responderem, são questões de marcar X. Eu não me lembro se eu deixei o nome do concurso. E ela fala também do código de ética da fisioterapia, né? O que o fisioterapeuta pode realmente estar atuando e o que ele não pode estar fazendo dentro do seu trabalhar. E eu vou deixar um link, vocês assistem, vocês têm 15 dias para assistir, que é um professor de cursinho explicando questões de ética fisioterapêutica, né? Questões de conselho e questões de atuação da profissão fisioterapêutica, da Lei 1969. Esse último concurso, gente, que teve aqui em Jaru, que foi ano passado, certo? Eu fiz esse concurso. Eu fui até aprovado, mas muito longe. É muito difícil eu ser chamado na altura que eu fui passada. Porque eu não acertei quase nenhuma questão de português, nem de legislação. Não acertei, não tinha como para mim. Mas eu acertei 100% das questões de fisioterapia. E tinham questões, tá, de fisioterapia relacionadas ao código de ética da fisioterapia. 2 ou 3 questões, se eu não me engano. Perguntando se aquilo que a gente estava fazendo estava condizente com o código de ética. Por isso que é importante, porque eu creio que vocês vão fazer um concurso aí, né? Legislação, a prova de legislação, tinham 5 questões só relacionadas ao SUS. Lei 8.080 e uma outra lei que eu nem me lembro, que eu também acertei, acho que uma questão das 5, por isso que eu fui bem ruim, tá? Mas eu vou deixar ela para vocês no Blue, bem bonitinho, 15 dias para responder, para visualizar essas perguntas de concurso, só para terem uma base, uma ideia. E eu estou aberta a perguntas. Se querem perguntar alguma coisa, o que vocês quiserem saber de profissão fisioterapeuta, estou aqui para responder. Vocês já ouviram falar, olha, eu vou falar uma coisa bem atual, que foi uma briga de 2018, dry needling. Já ouviram falar sobre isso? Dry needling é um tratamento terapêutico que utiliza agulhas, tal como a acupuntura, né? Porém, ele tem uns viés diferentes da acupuntura, certo? E a gente teve uma briga muito séria, porque eles queriam dizer que não era nossa atuação, é uma briga no Conselho Federal, que a gente não podia utilizar, né, o dry needling. Todo mundo fez, eu fiz um curso de dry needling. Falei, meu Deus, gastei uma nota preta, agora não vou poder utilizar. E eles provam, né, através do COFITO, tem várias resoluções do COFITO, portarias, que o dry needling, ele não entra nem 2 milímetros abaixo da camada da pele. Então, ele não é um procedimento invasivo. E eles queriam provar que era um procedimento invasivo. Outra coisa que eu acho interessante, que está em briga no Congresso, é para o fisioterapeuta utilizar Botox e ácido hialurônico, aplicação de ácido hialurônico, né? A Ellen já teve essa aula, a gente comentou, né, Ellen? Então, é uma briga, porque se o fisioterapeuta for usar, ele precisa fazer um curso de injetáveis. Mas que a partir do momento que ele faça esse curso, que seja um curso seguro, por uma instituição séria, ele tem a capacidade de utilizar o Botox e o ácido hialurônico. Porque se tem alguém que conhece dessa parte, né, são os fisioterapeutas. Então, é muito importante ter, se vocês seguirem o CREFITO, o COFITO no Instagram, eles põem os cards
e às vezes saem esses cards diferentes. É só escrever lá Cofito com 2 Fs no Instagram e seguir eles, e no Facebook também. Aí vocês vão ter essas notícias. Oi. Por que físio não pode receitar medicamento? Então, porque o principal instrumento de nosso tratamento é o movimento humano. E a gente sempre trata, Camila, a causa do problema. A gente não trata o problema em si. E o medicamento, ele é utilizado para tratar o problema. Por exemplo, dor. O paciente chega com dor na região cervical. Nós, da fisioterapia, a gente vai, tenta ver se tem uma compressão nervosa, aplica um teste, faz uma mobilização, faz uma tração. O que o médico faria? Mio-relax, 2 vezes por dia, e vai tratar a dor e não vai tratar o problema em si. Eu acredito assim, Mônica, que eles poderiam inserir dentro do curso de fisioterapia uma disciplina de farmacologia mais avançada, porque ela é muito pouquinha, dá para entender mínimas coisas, certo? E que a partir desse momento a gente pudesse prescrever pelo menos os medicamentos que atuam nas articulações e nos músculos. Né? Por quê? Porque chega um paciente com dor, ele precisa de um tratamento lá tomar um corticoide, alguma coisa para a articulação dele do joelho, aí o fisioterapeuta tem que fazer uma cartinha encaminhando para o médico. Então, a gente já faria essa prescrição, certo? Mas, para isso, tem que mudar, mediante o MEC, todo o conceito, né, de farmacologia, de quanto estudaríamos de farmacologia, de administração de medicamentos. E o mais engraçado que eu penso é assim, a gente não pode aplicar, né? Eu tenho 19 anos de formada. A gente não pode aplicar medicamento. Tá bom, não posso prescrever. Tá bom. Mas, quando eu estou tratando o meu paciente lá dentro da UTI, dentro do hospital, eu tenho que entender de medicamento. Porque eu tenho que saber o que está acontecendo ali dentro do meu paciente, né? Então, isso é uma normativa lá do Ministério da Educação, do Conselho da Educação, que fala que nós, a fisioterapia, não podemos prescrever medicamento. Mas eu acho que deveríamos. Tá? Facilitaria aí. Mas a medicina, a medicina é foda. Desculpa o palavrão. Porque a medicina, ela mexe até nesta parte da fisioterapia e dos outros cursos, para que a gente não tenha tanta autonomia assim. Né? Eles são muito pesados, os médicos, eles vêm com tudo, e mexem sim, lá nos conselhos, nos mais altos conselhos, mexem também. Né? É igual a lei do ato médico, queria tirar todo e qualquer tipo de diagnóstico cinético funcional das mãos dos fisioterapeutas, para chegar para a gente, Camila, um papelzinho do médico escrito assim, 10 atendimentos de fisioterapia, fortalecimento de membros inferiores, fortalecimento não sei o quê, tudo já ditado que a gente tinha que fazer. Ou seja, tirar a minha autonomia como fisioterapeuta de fazer um diagnóstico adequado, de saber o que vai colocar. Eu não atendo assim, eu não olho quando chega uma prescrição dessa para mim. Eu não olho, eu faço o meu diagnóstico, eu faço o meu tratamento, eu faço aquilo que eu quero fazer, porque quem estudou para isso fui eu. Não é verdade? Acho que eu falo muita besteira, né? Falei, né? Não, mas é verdade, a maioria dos pedidos que a gente vê no estágio chegam assim mesmo. Não 10 dá sessões de tal coisa. É sempre assim. Não dá um ódio no seu coração? Você está estudando para isso, Camila. Não é? Você fala assim, quem é você que está me dizendo o que eu tenho que fazer? Eu penso assim, porque são 5 anos, gente, vocês estudando, 5 anos, né? E muitas vezes a conduta nem sempre é certa. A maioria das vezes, se a gente for ver, eles fazem uma conduta bem nervosa. Esses dias mesmo chegou uma paciente que estava pedindo físio de ciatalgia, que era lombar e tudo mais.
Quando a gente foi avaliar, na verdade, era síndrome do piramidal. Olha aí, tá vendo? É bem, e eles querem tirar a nossa autonomia para isso, né? Sendo que a gente que estuda o movimento, a gente que sabe como fazer os testes, a gente que sabe quanto que vai precisar de fisioterapia, a gente que sabe. É a gente que sabe. Uma vez eu fiz uma cartinha para o médico, pedi para ele fazer uma reavaliação da paciente. Ai, ai. Escrevi assim, né? Normal. Prezado doutor, encaminha a paciente fulana de tal, ela precisa de uma reavaliação clínica para que possamos continuar o tratamento. Na verdade, eu queria que ele reavaliasse ela para ver se estava bem ou não, pedisse um exame, a gente não podia pedir exame nessa época, e para liberar ela ou voltar para a fisioterapia. Mas fui bem simpática até na carta, sabe? E ele ligou lá no local que a gente estava trabalhando, e ele queria saber quem foi a fisioterapeuta Mônica que escreveu esse documento. Falei, sou eu mesmo. Vamos conversar? Doutor, eu preciso de uma avaliação clínica sua, porque o senhor faz um excelente trabalho. Entendeu? Daí eu usei o quê? Da psicologia para que ele entendesse que eu só queria a avaliação clínica dele, porque eu não tinha como liberar a paciente da alta. Eu queria saber como é que estava por dentro, tinha que tirar raio-x e a gente não podia pedir raio-x. Mas eles não gostam nem que a gente escreva essas cartinhas, tá? É tenso. Gente, e aí? Foi boa? O Lucas já saiu, né? Foi boa? Vocês gostaram? Vou deixar o material lá. Conversamos, falamos bastante bobagem, né? A respeito da fisioterapia. Mas, assim, aqui é para a gente conversar mesmo, é para a gente tirar as dúvidas mesmo a respeito da profissão que vocês escolheram, que é uma profissão extremamente gratificante, e a gratificação está em ver um paciente que não anda a andar de novo, um paciente que não pegava um copo, pegar um copo de novo, um paciente que estava afogando na respiração, respirar novamente, né? A nossa satisfação está nisso. É lógico que o dinheiro será muito bem-vindo quando vier, mas a gente tem que se satisfazer com um sorriso de um paciente. Acima de tudo, sermos humanos, porque um bom ser humano é um bom fisioterapeuta. Correto? Muito bonito, né, minha fala. Fala, Camila, ligou o microfone aí? Não, foi sem querer. Gente, Tainara não falou nada, o pessoal não conversa, mas eu entendo vocês. Mas é bom conversar e ouvi-los de vez em quando, tá? Deixar o material para vocês lá, e introdução à prática fisioterapêutica é isso que a gente está estudando, tá? Deem uma lidinha, daqui 15 dias a gente se encontra de novo, às 9 horas de novo, na quinta-feira, e a gente vai conversando, certo? Fechado? Beleza, prof. Beleza, bom descanso, que amanhã tem estágio lá, Camila, que é dia do servidor público. Não, foi transferido o feriado para amanhã, então nós estamos de folga. Graças a Deus, né? Porque dia 2 também é feriado, dia de finados. Aí a gente emenda tudo e descansa. Estamos Não é? precisando. Estamos precisando. Gente, beijo, fica com Deus e até os próximos 15 dias. Estamos aqui de novo. Até, boa noite. Boa noite.